Boa noite a todos. Está começando mais um culto nessa quarta da família e nós queremos nos unir a você aí na sua casa para adorarmos ao Senhor juntos. E mesmo que de uma forma inesperada, com o decreto que foi lançado ontem, a gente se reorganizou para estarmos juntos online. Nós estamos firmes e queremos começar o culto dessa noite cantando sobre a vida, a esperança que temos porque Ele vive, porque Jesus está vivo e nele nós também vivemos. Cante isso nessa noite com alegria na sua casa e declare porque Ele vive. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. E nós podemos declarar, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então, sem medo terei vitória, verei na glória o meu Jesus que vive está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Você pode declarar isso aí, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está nas mãos, está nas mãos do meu Jesus que vive está. Amém. Boa noite para você, que bom é poder estar com você neste culto de adoração ao nosso Deus. Sim, nós estamos vivendo novamente, depois de quase um ano, tempos difíceis. Em março de 2020, quando a pandemia alcançou níveis mais críticos, nós tivemos
as nossas cidades fechadas, e nós tivemos de nos adaptar nas nossas reuniões, transformando rapidamente as nossas reuniões em reuniões virtuais, pela impossibilidade de estarmos juntos. Quando nós esperávamos que tudo fosse passar, quando a gente já achava que tudo estava por terminar, um ano depois, nós nos vemos em situação similar. As questões do coronavírus se tornaram novamente complicadas, muitas pessoas sendo infectadas, e mais uma vez, nós estamos impedidos de estar juntos. Mas, embora nós não possamos estar presencialmente uns com os outros, há algo que nos une onde quer que nós estejamos, o nosso Deus. Uma das coisas que nós cremos a respeito do nosso Deus é que Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. E você aí na sua casa, enquanto eu e a equipe estamos aqui adorando esse Deus, Ele está recebendo a nossa adoração. E Ele está se inclinando para nós, para ouvir aquilo que temos para dizer. E não só para prestar atenção naquilo que temos para dizer, mas aqui está a maior maravilha de todas. Ele está pronto a falar com você nessa noite. Deus do seu alto, sublime, poderoso e santo trono, se ocupa em falar comigo, com você. Neste culto, nessa noite, eu tenho certeza, Deus vai falar com você. Talvez o que Ele vai falar comigo, o que Ele já falou comigo, quando eu estava lendo a Escritura, vai ser diferente do que Ele vai falar com você. Talvez aquilo que Ele vai comunicar, a parte que Ele vai chamar a sua atenção nessa noite, será diferente daquela que Ele chamou a atenção a mim. Isso prova o quanto esse Deus se preocupa não conosco como apenas um rebanho, como massa, como muitos. Deus se ocupa de cada um de nós de forma especial, individual. Por isso, nesse momento em que a gente vive esse recrudescimento das regras de distanciamento social, eu quero dizer para você que o Deus a quem você serve, o Deus ao qual esta igreja serve, é o Deus que anda conosco. Não importa o lugar onde nós estejamos, Ele é presença, Ele é socorro presente, Ele é apoio, Ele é rocha inabalável. Então, em nome de Jesus, que nessa noite seu coração seja tomado por essa certeza, renovado por essa certeza, que você não entre em ansiedade, não entre em pânico, em medo por causa do que está do lado de fora da sua casa. Que você possa agora ser fortalecido por aquele que está dentro de você, aquele que anda com você, aquele que à meia-noite não dorme, está velando por você, aquele que durante a madrugada está preparando o seu dia. A você que talvez esteja nos assistindo, talvez no hospital, talvez doente, com um diagnóstico de alguma doença, o coronavírus ou qualquer outra, eu quero dizer para você, coloque sua fé no Senhor, descanse nele, porque nós não esperamos neste Deus apenas para este tempo presente, apenas para essa vida, apenas para este momento. Aqueles que têm colocado a sua fé no Senhor Jesus, já receberam vida eterna e aguardam a consumação das coisas, dos séculos, o tempo em que Jesus dirá para nós que toda a dor, que todo o sofrimento passou e que agora é hora da alegria. Eu queria ler com você o Salmo de número 66, eu queria que você acompanhasse comigo a leitura deste Salmo, ou melhor, Salmo 61, desculpe. Diz assim o Salmo 61: Ouça-me, ó Deus, ouça o meu clamor, escute a minha oração. Mesmo estando tão longe, nos confins da terra, pedirei a tua ajuda.
com o meu coração abatido e fraco, leve-me para o lugar seguro e protegido que eu não posso alcançar sozinho. O Senhor é a minha fortaleza segura, uma forte torre contra o inimigo. Viverei para sempre na sua presença e sempre procurarei abrigo debaixo das suas asas. Ó Deus, o Senhor ouviu as minhas promessas e me deu a herança guardada para os que o amam e o respeitam. Que salmo maravilhoso é esse para você e para mim. O salmista não tem dúvidas de que Deus ouve a sua oração. E ele diz, mesmo que eu esteja longe, mesmo que eu esteja numa terra distante, e aqui a ideia é de que ele estivesse distante de Jerusalém, a terra prometida, mesmo que eu não esteja vivendo as promessas de forma completa, aquelas que o Senhor fez, ainda assim eu vou pedir sua ajuda. Mesmo que meu coração esteja abatido e fraco, eu vou clamar pelo Senhor, porque só o Senhor pode me levar para aquele lugar onde eu não posso ir sozinho. Que lugar é esse? A presença de Deus, a presença do Senhor. Nessa noite você possa celebrar essa presença de Deus na sua vida, que essa noite você possa buscar esse auxílio do Senhor, que nessa noite o Senhor possa encher seu coração com a graça que é transbordante e que é melhor do que a vida. Que nessa noite você seja preenchido da certeza da vida eterna, como o salmista disse, com o Senhor eu viverei para sempre. No Senhor a nossa vida não tem fim, porque nós adoramos um Deus eterno, e a eternidade passa a ser nossa herança, riqueza que Ele nos dá. Nesse momento eu queria que você fechasse seus olhos aí na sua casa e você orasse, e você fizesse como salmista. Clame ao Senhor, diga, Senhor, escuta a minha oração. Esses são dias difíceis, são dias em que nosso coração tende a não ver o mover do Senhor, a graça, o poder do Senhor, e se concentrar nas lutas, se concentrar nas impossibilidades, nas tristezas, nas más notícias. Mas eu peço ao Senhor agora que ouça a minha oração e seja a minha fortaleza, e seja o meu lugar seguro. Me transporte, Senhor, para aquele lugar onde eu não posso ir sozinho, o lugar da Tua paz, o lugar do Teu auxílio, o lugar da Tua presença. Que seja para você aí no sofá da sua casa, no lugar onde você está, seja transformado esse lugar agora, no lugar onde a presença e a glória de Deus se manifestam. Que a graça de Deus preencha o seu coração agora, que o amor de Deus envolva você agora, que você se sinta completamente abraçado por Deus, como um pai que abraça os seus filhos que estão com medo, transmitindo segurança, transmitindo paz, provisão para aqueles que estão envolvidos nesse abraço. Querido Deus, nosso Pai, às vezes nós ficamos cansados, Senhor, porque este mundo é hostil, há tantos perigos, Senhor, há tantos inimigos invisíveis, inimigos que tentam roubar a nossa vitalidade, nossa alegria, nossa confiança. E é fato, Senhor, que se a gente olhar para a nossa força, para o nosso corpo, para os nossos recursos, o que nós temos é muito pouco, e tudo passa a ficar incerto. Mas graças ao Senhor, porque Teu Espírito Santo nos revelou a Tua palavra, nos revelou o Seu Filho, e nós sabemos que agora as coisas não dependem de nós, nossa vida não depende mais da nossa força, do nosso recurso, mas do Senhor. E para o Senhor não existem impossíveis. Por isso, Senhor, nós queremos pedir agora que o Senhor derrame a Tua paz sobre nós, a Tua segurança, a Tua alegria. Que o Senhor tire do nosso coração a ansiedade, a preocupação, o medo.
e encha-nos das certezas eternas e divinas, das promessas que o Senhor fez, de estar sempre conosco todos os dias, de nos dar direção no meio dos tempos difíceis, de nos ajudar quando os nossos pés fraquejarem. Como salmista, nós oramos ao Senhor, mesmo com o coração abatido, mesmo fracos, mesmo em terras distantes. Talvez alguns de nós aqui, Senhor, estejamos desviados da sua presença, estamos em terras distantes, mas estamos clamando o Senhor agora. Então venha ao nosso encontro e nos ajuda, Senhor. Receba este culto como uma expressão da fé que temos de que o Senhor cuidará de nós, como gratidão por essa certeza de que o Senhor vai cuidar de nós. Recebe o nosso louvor, Senhor, e nos dá direção no meio desse tempo tenebroso. Oramos pelas pessoas que estão hospitalizadas. Senhor, tem misericórdia delas. Derrama cura, Senhor. Move-te com o teu poder curador nos hospitais, nas UTIs, nos leitos clínicos, nos CTIs de todo o Brasil, da nossa cidade, curando. Desfaz toda a má vontade política, toda a corrupção que mata também, Senhor, pela falta do recurso, que não chega àqueles que precisam. Tem misericórdia, Senhor. Senhor, que não falte o oxigênio, que não falte o ar para aqueles que estão sem ar agora. Sopra nos seus narizes, Senhor, para que eles tenham ar, Senhor, para que eles tenham oxigênio, mas mais do que isso, sopra a vida eterna nas suas vidas, nos seus corações, para que mesmo, Senhor, quando nossa vida aqui findar, nós estejamos certos de que estaremos contigo na eternidade, numa realidade muito mais profunda e concreta do que aqui e agora. Senhor, em nome de Jesus, cuida da nossa igreja. Te peço por cada família, cada lar agora, protege, acampa os teus anjos, livra do mal, livra deste vírus, Senhor, livra desta doença. Deus, em nome de Jesus, abençoa o teu povo, abençoa a mesa do teu povo, para que não falte alimento, nesse período também de crise financeira, não falte alimento, não falte o recurso. Pai, em nome de Jesus, cuida de nós, assim como cuidaste do teu Filho Jesus, porque nele nós fomos feitos também seus filhos. Nós oramos a Ti, Te entregamos este tempo de adoração, Te entregamos a nossa confiança. Nós esperaremos no Senhor, nós confiaremos no Senhor nestes dias tenebrosos. É a nossa oração, em nome de Cristo, seu Filho bendito. Amém e amém. Amém. Nos tempos difíceis, nos tempos de medo, Ele é o nosso escudo, a nossa proteção. E nós precisamos apenas confiar. É o que essa canção diz. Eu quero cantá-la com você hoje, para reforçar o quanto cremos nesse Deus que cuida de nós. Achei o amor que não me deixa só, achei a alegria que é maior, achei descanso para o meu coração, achei alívio e libertação. Pois Ele é escudo e proteção, acima da razão. Em Ti eu posso confiar. És liberdade para recomeçar, és esperança para continuar,
És meu abrigo quando a chuva vem. Eu deixo tudo e corro para ti, pois tu és o meu escudo, escudo e proteção, acima da razão. Em ti eu posso confiar. Tua força me faz crer, além do que eu posso ver. Em ti eu posso confiar. Em ti eu posso confiar. Em meio à tribulação, eu sei que és o meu escudo, minha fortaleza. Então declare isso: eu confio. Eu confio, eu confio em ti. Eu confio, eu confio em ti. Eu confio, eu confio em ti. Eu confio. Mais forte, cante isso. Eu confio, eu confio em ti. Eu confio, eu confio em ti. Eu confio, confio em ti. Eu confio, escudo e proteção, acima da razão. Em ti eu posso confiar. Tua força me faz crer, além do que eu posso ver. Em ti eu posso confiar. Então cante isso. Eu confio em ti. Eu confio em ti. Eu confio em ti. Eu confio, eu confio em ti. Confio em ti. Eu confio. Aleluia. Como é bom declarar em quem confiamos, no único Deus verdadeiro, aquele que tem poder para cuidar de nós, aquele que nos faz caminhar sobre as águas em meio à tempestade, aquele que nos faz emergir de dentro das ondas que tentam nos submergir. Ele é o nosso abrigo se o sol se põe, Ele é a nossa fortaleza. Enquanto Ele nos protege, nós declaramos aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E ao cantar essa canção, você também vai ver na sua tela aparecendo os dados do número da conta da nossa igreja. Você que nos assiste e gostaria de devolver o seu dízimo ou ofertar por conta bancária, você pode fotografar aí a sua tela da TV ou dar um print no celular. E esses são os dados em que você pode adorar ao Senhor com dízimos e ofertas. E nada melhor do que cantar sobre essa verdade. Ele nos traz à tona para respirar. Hoje, respirar é algo que está
em xeque, né? Diante de nós. O ar que nós respiramos pode estar comprometido, mas em Deus nós temos fôlego de vida. Cante isso. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guias. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, a minha canção e o meu louvor. Cante isso mais uma vez. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guias. Eu sei, se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, a minha canção e o meu louvor. Então louve ao Senhor, cante aleluia. Aleluia, 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 respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, a minha canção e o meu louvor.
digno de adoração. Enquanto nós passamos pela pandemia, Deus, nós queremos te adorar, nós queremos te louvar, declarar quem tu és e aquilo que tu podes fazer, que é infinitamente mais do que somos capazes de imaginar. E enquanto nós temos tanto medo, porque o vírus está no ar e o nosso respirar se comprometeu dessa forma, mas no Senhor nós temos fôlego de vida, a nossa alma suspira por Ti, e nós podemos todos os dias voltar para o Senhor, o nosso Rei, o nosso Criador, e em Ti nós encontramos tudo o que precisamos para continuar, mesmo em meio a tempos difíceis. Por isso nós cantamos aleluia, oh, aleluia. Receba o louvor, Deus, de cada lar, de cada vida que nessa noite se coloca diante de Ti. Fale ao nosso coração, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Amém. Meus irmãos, abra sua Bíblia, por favor, no texto que se encontra em Números capítulo 9. Números capítulo 9, um dos livros do Pentateuco, compilados e organizados por Moisés. E no capítulo 9 nós temos uma narração de algo importante e diferente. Há coisas que a Bíblia narra, há situações que a Bíblia nos conta, e você, para ter a dimensão disso, você precisa fazer um exercício imaginativo, você precisa se imaginar naquele lugar, vendo aquilo acontecer, para você então ter a dimensão do que aquilo significava. E o texto de Números fala sobre o andar do povo, nos conta como é que o povo se movia no deserto. Moisés é aquele homem que tirou o povo do Egito, da terra da escravidão, e os colocou em marcha para que eles alcançassem uma promessa de Deus. Deus havia prometido para o povo que daria para eles uma terra, um lugar de descanso, um lugar onde aqueles 430 anos de escravidão do Egito se tornariam passado, onde Israel e as suas gerações futuras teriam descanso, uma terra que manaria leite e mel, mas não só manaria leite e mel, não seria só uma terra de abundâncias, seria a expressão de uma terra onde Deus habita, de um Deus que habita no meio do seu povo, e que conduz o seu povo, e que dirige o seu povo, e que faz parte do cotidiano do seu povo, em que as coisas cotidianas da vida não são feitas sem a presença de Deus, em que as coisas cotidianas da vida não são realizadas sem a percepção do sagrado, do Deus presente. E Deus havia dado essa promessa para o povo, e Ele então agora Moisés nos conta como é que esse povo foi a transição deste povo, dessa terra de cativeiro, dessa terra de sofrimento, de escravidão, para essa terra de descanso. Porque assim, meu querido irmão, há uma transição. Existe uma transição quando você descobre que há um Deus que te ama, e você decide então viver para Ele, e viver a vida que Ele te propôs, viver a vida que Ele te dá como opção. Você precisa sair do lugar onde você está, da terra sem Deus, para caminhar então rumo a essa terra com Deus. Você sai dessa vida sem Deus e caminha para a vida com Deus. E nós somos o povo de Deus que ouviu sobre essa proposta de vida liberta do pecado, do cativeiro do pecado, liberta
da opressão de Satanás, liberta das ansiedades desta vida, estamos marchando, estamos caminhando para essa terra do viver com Deus. Só que às vezes no percurso dessa terra, na transição de uma terra para outra, quando nós somos transportados, estamos sendo transportados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, nós às vezes nos esquecemos que nós estamos no meio de um mundo caído. Assim como o povo estava no deserto, a transição passava pelo deserto. E às vezes nós nos esquecemos que nós estamos no meio de um mundo caído. Estando no meio de um mundo caído, nós nos esquecemos que para encontrarmos o caminho para essa vida de Deus, essa vida que Deus quer para você, livre de preocupações, de ansiedades, livre de tristezas da alma, de amarguras profundas, de raízes de amarguras, para descobrirmos e encontrarmos essa vida, nós precisamos da direção de Deus. Por quê? Porque, como nós dissemos, por estarmos no meio de um mundo caído, é fácil nos perdermos. O povo estava atravessando o deserto. E para chegar à terra de Canaã, eles precisavam de direção. Quem daria essa direção? De onde viria essa direção? Essa direção, como vai nos narrar o texto, viria de Deus, vem de Deus. Deus é o caminho. Deus é aquele que mostra o caminho que nós precisamos percorrer. Nós estamos vivendo um tempo difícil. E pode ser que você se sinta sem direção. E pode ser que muitos de nós aqui estejamos nos sentindo sem direção, perdidos. Pode ser que você, jovem, adolescente, que tem tantas escolhas para fazer na sua vida daqui por diante, você se sinta perdido, sem direção. Pode ser que você, pai de família, que está vendo as coisas se complicando, as coisas irem se complicando economicamente no nosso país, você se sinta sem direção. Pode ser que você, que está vendo e ouvindo essas notícias, inclusive na nossa cidade, do vírus avançando, você se sinta sem direção. E você se pergunte no seu coração, onde está Deus? Por que Deus está permitindo isso acontecer? Se Deus é comigo, se Deus anda comigo, por que isso está acontecendo? Se agora, logo agora, que a gente estava pronto para sair dessa situação, quando a gente estava pensando que tudo estava acabando, por que isso tudo volta de novo? Por que a gente tem toque de recolher, tem hora para estar em casa? Por que a gente não pode estar junto na igreja? Eu preciso confessar para você, o salão está vazio, com poucas pessoas aqui, só as pessoas da técnica mesmo. E como é triste ver estar aqui sem os irmãos. E você pode pensar, no fundo do seu coração, que se Deus é com você, Ele não deveria permitir que essas coisas acontecessem com você. Ele não deveria permitir o seu sofrimento. Só que essa ideia não é uma ideia real. Ela não se aplica à realidade. Ela não tem conexão com a realidade. Porque até você, que se considera talvez boa pessoa, você sabe que na realidade o sofrimento tem algum tipo de eficiência a nos ensinar certas coisas. Que o sofrimento muitas vezes tem um gatilho para o bem, que o sofrimento muitas vezes produz como resultado final o bem. Por exemplo, quando o seu filho está doente e ele precisa fazer um exame, e talvez aquela dor que seu filho sentiu, aquele sofrimento, foi o meio pelo qual você pôde levá-lo até o médico e descobrir aonde ele precisava ser tratado. A vacina que você vai tomar daqui a pouco, que tem um pouco de sofrimento, agulha, para aqueles que têm medo de agulha, inclusive eu,
junto com alguma reação que possa haver, mas que você sabe que o resultado final é ficar livre de uma vez por todas de uma doença. Uma correção que você aplica a um filho, uma dor que você aplica a ele para que ele não erre novamente. Por exemplo, a gente sabe que o sofrimento é pedagógico. Um choque ensina alguém a não mexer de forma descuidada com eletricidade. Uma cólica renal ensina as pessoas a fazer uso correto da água. Uma multa no trânsito ensina as pessoas a se comportarem de forma correta e prudente no trânsito. A perda de um ente querido faz com que você passe a valorizar a sua família. Todo sofrimento ensina, e C.S. Lewis disse que o sofrimento muitas vezes é o megafone de Deus. Mas eu queria ler então com você esse texto, porque ele está colocado exatamente neste contexto. O povo está sofrendo, saiu de uma condição de sofrimento, de escravidão, e agora está andando no deserto. E quando há situações como essas, em que nós estamos vivendo momentos delicados, momentos de dificuldade, quando nós estamos passando por estas situações, o que nós podemos fazer? Da onde vem a nossa direção? Onde nós encontramos direção em momentos assim? Eu queria ler então com você o que esse texto quer nos dizer nessa noite. No dia em que armaram o tabernáculo, a saber, a tenda do testemunho, a nuvem o cobriu. Desde a tarde até a manhã, a nuvem permaneceu sobre o tabernáculo com aparência de fogo. Era sempre assim que acontecia. De dia a nuvem ficava sobre o tabernáculo e de noite a nuvem tinha a aparência de fogo. Os filhos de Israel se preparavam para marchar sempre que a nuvem se levantava e viajavam até que a nuvem parasse e ali acampavam. Dessa maneira sabiam quando o Senhor queria que viajassem e quando queria que acampassem. Enquanto a nuvem permanecia em cima no tabernáculo, eles permaneciam acampados. Se a nuvem ficava por muito tempo sobre o tabernáculo, os israelitas cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. Às vezes a nuvem permanecia sobre o tabernáculo por poucos dias. Assim, conforme a ordem do Senhor, permaneciam acampados e, segundo a ordem do Senhor, partiam. Às vezes, a nuvem permanecia somente desde o entardecer até a manhã seguinte. Quando ela se levantava de manhã, o povo partia. Sempre que a nuvem se levantava, tanto de dia como de noite, o povo de Israel partia. Mas se a nuvem permanecia sobre o tabernáculo, 2 dias, 1 mês ou 1 ano, os israelitas permaneciam acampados e não partiam. Mas assim que a nuvem se erguia, eles partiam. Acampavam e partiam, sempre de acordo com a ordem do Senhor. Tudo que o Senhor ordenava a Moisés, eles faziam. Querido, esse texto, como eu disse, é uma narrativa. Moisés está contando como é que era o dia a dia do povo no deserto. Eles estavam andando no deserto. Estavam saindo de um lugar com o objetivo a chegar em outro lugar. Saíram do Egito com o objetivo de chegar na terra do descanso. Então, Deus providenciou para essa caminhada um meio pelo qual o povo pudesse se orientar. Um meio pelo qual Moisés e o povo pudessem se orientar, para que eles não andassem errantes, para que eles não ficassem vagando pelo deserto, sem chegar, ou sem ter a possibilidade de chegar ao lugar de destino. O texto diz que logo quando eles terminaram de armar o tabernáculo, Deus havia dado para o povo as dimensões, como o tabernáculo seria, todas as orientações da construção do tabernáculo, tinha dado dons a certas pessoas para que eles pudessem construir o tabernáculo. Quando o tabernáculo ficou pronto, chamado também de tenda do testemunho, porque era ali que o Senhor se manifestava, era ali que o Senhor falava com Moisés, era ali que estavam tanto a arca da aliança,
estavam ali o Santo dos Santos, naquele lugar que representava o lugar do encontro de Deus com o povo, que representava a adoração do povo, que representava o lugar onde o povo se dobrava diante de Deus. As pessoas de todo o arraial se acampavam ao redor da tenda do testemunho, do tabernáculo, e as pessoas podiam a qualquer hora do dia, em qualquer momento, olhar para o tabernáculo, se ajoelhar e dirigir orações ao Senhor, como um símbolo da presença de Deus. E Deus então deu ao povo como sinal de que tudo aquilo não era em vão, de que o Senhor estava com eles, que naquela caminhada, quem os havia tirado do Egito e os tinha colocado no deserto, em marcha para a terra prometida, era o próprio Deus. Eles não estavam sozinhos. Deus deu a eles sinais visíveis. Quais eram esses sinais visíveis? Durante o dia, uma nuvem, de noite, uma coluna de fogo. A Bíblia diz que a partir daquele dia, a nuvem permaneceu sobre o tabernáculo, e o fogo permaneceu durante o dia, e o fogo permaneceu ali durante a noite, por todo o percurso que aquele povo fez no deserto, 40 anos. Em nenhum dia desses 40 anos, as pessoas que olharam para aquele lugar, que erguiam os seus olhos para o céu, deixaram de ver durante o dia a nuvem do Senhor, que manifestava a presença do Senhor, e à noite, a coluna de fogo, que manifestava a presença do Senhor. Esses dois sinais visíveis, a nuvem e o fogo, além de darem ao povo o entendimento de que Deus estava no meio deles, também promovia para eles recursos para amenizar a sua estadia no deserto. Durante o dia, a nuvem produzia sombra no deserto, e à noite, a coluna de fogo produzia luz, iluminação, e também produzia calor, porque no deserto, quando o sol vai embora, as temperaturas despencam, ficam muito baixas. Isso significa dizer que a presença de Deus naquele lugar, com aquele povo, durante aquele tempo, produziu para eles tudo o que eles necessitavam para a jornada de transição da terra da escravidão para a terra do descanso. Algumas coisas eu quero destacar para você aqui. A primeira delas, que eu encontro neste texto: Deus estava presente todos os dias com o seu povo. Deus estava presente todos os dias. Era essa a intenção da nuvem e da coluna de fogo. Deus estava demonstrando todos os dias: eu estou com vocês. Segundo lugar, esse texto mostra que eles não estavam andando a esmo, sem direção. Eles não estavam vagando pelo deserto. Eles tinham uma caminhada com um objetivo. Eles tinham uma caminhada com um destino. Isso significa dizer que, tendo destino e tendo a presença de Deus, eles tinham a certeza e a convicção de que Deus os estava conduzindo nessa jornada. Para isso, eles precisavam de algumas coisas. Eles precisavam de fé. Fé para crer que Deus continuava com eles. Fé para crer que Deus sabia o que estava fazendo. Fé para crer que Deus não tinha perdido o rumo. Fé que Deus estava do lado deles e não contra eles. Eles também precisavam de atenção. Atenção a essas figuras que manifestavam a presença de Deus no meio deles. Então imagine só à noite, quando essas pessoas iam dormir. O texto diz que às vezes a nuvem se movia de noite, ela saía e se movia de noite, ela ia embora, a coluna de fogo começava a andar à noite. Então é bem possível
que haviam vigias, pessoas que ficavam acordadas em turnos durante a noite, simplesmente para manter a sua atenção sobre a presença de Deus, para o que Deus estava orientando naquele momento, durante a noite, durante a madrugada, durante o dia. Significa dizer que essas pessoas estavam atentas ao mover de Deus. Isso significa dizer, irmãos, que naquele deserto, e o deserto é lugar difícil, deserto é lugar de escassez, deserto é lugar de poucos recursos. Isso significa dizer que naquela jornada difícil, o povo tinha ao seu lado o Senhor os conduzindo. Em tempos como esse que nós estamos passando, como eu disse, é possível que algumas pessoas perguntem: onde está Deus? Por que Deus está permitindo isso acontecer? Por que nós estamos passando por isso? Nós precisamos entender, irmãos, que nós também estamos numa jornada. Assim como o povo de Israel estava numa jornada, nós também somos peregrinos nessa terra. Esta terra não é a terra do nosso descanso. Este mundo atual não é o nosso lugar de descanso. Embora nós estejamos buscando muitas vezes descanso aqui, aqui não é lugar de descanso. Por que aqui não é lugar de descanso? Porque aqui é lugar de dores, aqui é lugar de lutas. Você pode sim ter uma boa vida aqui, pode ser que muitos irmãos que eu conheço, a vida de muitos, tenham vidas boas, mas mais cedo ou mais tarde a gente enfrenta lutas, mais cedo ou mais tarde a gente enfrenta ansiedades, mais cedo ou mais tarde a gente enfrenta dificuldades, mais cedo ou mais tarde a gente enfrenta doenças, mais cedo ou mais tarde a gente enfrenta escassez, a gente enfrenta inseguranças. Não dá para descansar aqui. E o Senhor chamou a mim e a você para sairmos de um lugar de escravidão, destas coisas ou destes sentimentos que seguram a nossa vida em ansiedade, que prendem a nossa vida em ansiedade. Ele nos chamou para sairmos desse lugar e para caminharmos com Ele para uma nova terra, uma terra que mana leite e mel, que é a sua presença. A presença dEle que está neste mundo, Ele está em todos os lugares, mas nós estamos caminhando para um lugar onde nós viveremos plenamente na presença de Deus, que é a eternidade, é o céu. A nossa caminhada não é apenas para essa vida, para este tempo presente. Este tempo presente é lugar de transição, de peregrinação. E é fato que aqui, muitas vezes, como povo no deserto, nós viveremos momentos difíceis. Mas qual é a boa notícia? A boa notícia é que o Senhor também disse que estaria conosco todos os dias da nossa vida. Foi o que Jesus disse em Mateus capítulo 28, 20. E eis que estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. O Senhor nos fez uma promessa de sua presença conosco, de sua presença constantemente na nossa vida, em todos os lugares pelos quais nós passarmos e nós enfrentarmos neste mundo. Você nunca estará sozinho. E o texto diz que Ele estaria conosco. E a Bíblia diz que, então, que também nós temos dois sinais da presença do Senhor conosco, assim como o povo tinha a nuvem e também o fogo. Nós temos o Espírito Santo habitando dentro de nós e temos a palavra de Deus, a Bíblia, a Escritura conosco. Tanto o Espírito Santo quanto a palavra são sinais da presença de Deus, de que você não está sozinho. A palavra de Deus
nos diz o Salmo 119, é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho, assim como a coluna de fogo era luz, era lâmpada para o povo no meio do deserto à noite. Então não importa quão escuras estejam as trevas nestes dias, quão escuros estejam os dias que nós estejamos passando na nossa cidade, a palavra de Deus é luz para nós. E neste tempo ela nos diz que o Senhor está conosco. E neste tempo ela nos diz que nós somos cidadãos dos céus. Neste tempo ela nos diz que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma. Ela mostra, ela ilumina o caminho para nós. E nós temos o Espírito Santo como presença de Deus também em nós, nos direcionando, nos conduzindo. E nós temos também como povo um objetivo. Nós não estamos vagando neste mundo também. Nós não estamos andando a esmo nesse mundo. Esse tempo que nós estamos vivendo não é um tempo sem propósito. Esse tempo que a Igreja Batista da Paz está vivendo não é um tempo sem propósito, querido irmão. O tempo que você está vivendo hoje na sua vida não é um tempo sem propósito. Nós temos um alvo, nós temos um objetivo. E que objetivo é esse? O nosso alvo é Jesus. Nós estamos andando para o encontro com Jesus. E esse encontro tem duas dimensões. Nós estamos andando ao encontro de Jesus para nos tornarmos semelhantes a Ele, e nós estamos andando com Jesus para estarmos onde Ele está. Ele disse, foi promessa dele, que Ele iria para o Pai preparar lugar, e aonde Ele estivesse, nós também estaríamos com Ele. Por isso, todas as coisas cooperam para o nosso bem, para aqueles que são chamados segundo o seu propósito, de serem feitos conforme a imagem do seu Filho. Querido irmão, você, neste tempo de crise sanitária, nesse tempo de pandemia, não está sozinho. Você tem a presença de Deus na sua vida, e o Espírito Santo e a palavra de Deus são direção para você. E o que isso significa? O que significa ter a presença de Deus? Assim como significou para o povo algumas coisas, significa para nós também. Primeiro, significa orientação. O texto diz que a nuvem e a coluna de fogo eram a bússola, eram um mapa, eram a direção por onde aquele povo deveria andar. E o texto diz que algumas vezes a nuvem chegava em algum determinado lugar e parava ali. E ficava ali por algumas horas, e o povo então parava, e ficava ali por algumas horas, mas logo depois a nuvem ou a coluna de fogo seguia em frente, e o povo levantava acampamento e seguia. Algumas outras vezes a coluna e a nuvem de fogo, a coluna de fogo e a nuvem paravam sobre determinado local, e ficavam naquele local por vários dias, meses e até anos. E o povo permanecia ali. O povo entendeu que a presença de Deus era a direção para a vida deles. Era a direção do povo. Não era Moisés que conduzia o povo. Não era o conselho de anciãos que conduziam o povo, que diziam para onde o povo deveria ir. Quem conduzia o povo era o próprio Deus. E por quê? Porque Deus estava presente. Querido irmão, Deus está presente na sua vida, e isso não é por qualquer motivo. Deus está presente na sua vida porque Ele quer ser direção, Ele quer ser orientação para você. Ele quer dirigir, conduzir a sua vida. Você não deve ser conduzido pelo governo, você não deve ser conduzido pelos seus próprios desejos, você não deve ser conduzido pelo pastor, você não deve ser conduzido por outras pessoas. A condução da sua vida deve vir do Senhor. Por quê? Porque Ele é Deus soberano e sabe todas as coisas. Ele sabe o que é melhor para você, o que é melhor para mim, e Ele sabe por onde devemos passar. Por isso, você precisa crer
na direção que Deus está te dando para a sua vida hoje. O problema é que às vezes nós somos extremamente ansiosos, nós queremos a direção de Deus para o futuro. Senhor, e amanhã? Senhor, e daqui um mês? Senhor, e daqui um ano? O texto diz que Deus era a direção diária para o povo. Todos os dias o povo precisava olhar, manterem-se atentos à nuvem e à coluna de fogo. Era ela, a nuvem e a coluna de fogo, que davam a direção e o ritmo da caminhada. Todos os dias, várias vezes ao dia, o povo precisava olhar: será que a nuvem está andando? A nuvem ainda está parada? Isso significa, queridos irmãos, que Deus está presente na sua vida, te dando orientação diária. E você precisa aprender a olhar para Deus todos os dias. Você precisa aprender a olhar para Deus, tendo a sua vida em perspectiva todos os dias. Senhor, o que o Senhor quer de mim hoje? Não é amanhã, não é depois. Não é ser consumido pela ansiedade do tempo futuro, mas é viver um dia de cada vez. Você percebe que todos os dias eles tinham que olhar, todos os dias eles tinham que pegar o maná que vinha do céu. Deus estava ensinando aquele povo a viver sobre a sua orientação, um dia de cada vez. Meu irmão, confie na direção de Deus para hoje. Ore, aprenda com Jesus a orar, pedindo ao Senhor o pão de cada dia, a orientação de cada dia, a direção de cada dia. Para isso você precisa manter o seu coração atento a Deus, através da oração, da leitura bíblica, das disciplinas espirituais, do seu culto. A nuvem estava presente para dar direção para o povo todos os dias, naqueles 40 anos. Significa que Deus está presente na sua vida para dar direção para você todos os dias da sua vida. Eu não sei quantos anos eu vou viver, nem quantos anos você vai viver, mas a presença de Deus nas nossas vidas tem um objetivo: nos direcionar. Para que a presença de Deus na nossa vida, se nós não permitimos que Ele conduza a nossa vida? Segundo lugar, além de orientação, a nuvem ensinava o povo a depender de Deus, depender e confiar em Deus. O texto diz que às vezes a nuvem parava em determinado lugar, à tarde, logo de manhã ela saía de novo, e o povo tinha que se colocar em marcha. Significa dizer que algumas vezes a nuvem parava em alguns lugares em que o povo gostava. Às vezes a nuvem parava em algum lugar, pudesse ter parado em algum lugar em que o povo achou um bom lugar para se estar, um lugar bom para ficar. Mas logo de manhã a nuvem saía de novo, e o povo precisava confiar que mesmo aquele lugar sendo um bom lugar, aos olhos de cada pessoa, aos interesses das pessoas, não era o lugar da vontade de Deus. Noutras vezes, a nuvem se detinha em algum lugar por vários meses, e até por um ano inteiro. E às vezes esse lugar não fosse um lugar tão agradável, mas o povo precisava confiar na direção de Deus. Querido irmão, você precisa aprender a depender de Deus no tempo que você está vivendo hoje. Há um ano, nós estamos vivendo debaixo dessa condição do coronavírus. Há um ano. Há um ano nós podemos dizer que a nuvem de Deus está parada neste lugar, nesta situação. Mas eu quero dizer para você que durante todo esse ano não te faltou, e não faltou a mim, o cuidado de Deus. Deus esteve presente. Este não é um bom lugar para se estar. Estar debaixo de uma pandemia mundial,
estar debaixo de um perigo invisível, iminente, não é um bom lugar para se estar, mas é o lugar onde Deus nos colocou agora. E nós precisamos crer na sabedoria de Deus. Nós precisamos crer que Deus sabe o que está fazendo. Meu irmão, Deus sabe o que está fazendo. Deus sabe o que está fazendo para essa igreja. Deus sabe o que está fazendo na sua vida. Creia nisso. Receba a provisão de Deus para o tempo que se chama hoje. Alegre-se na provisão que Deus tem te dado hoje. Pode ser que você volte na sua memória e você se lembre de um lugar onde você gostaria de estar, de um tempo na sua vida em que você gostaria de estar, mas a nuvem se moveu, Deus te tirou de lá e te trouxe em outro lugar, porque é agora este o lugar onde você deve estar. E você precisa confiar e depender do Senhor. O texto diz que era assim. Quando a nuvem andava, eles andavam. Quando a nuvem parava, eles paravam. Confie no tempo de Deus. É assim para nós. A Bíblia diz que tudo coopera para o nosso bem, que Deus está cuidando de nós, e que o nosso desafio é aprender a andar no Espírito. Eu queria ler com você Gálatas capítulo 15, Gálatas 5, quer dizer, capítulo 5, do verso 16, e depois, do verso 16, depois do 22, do 20 ao 22. Gálatas 5, olha só o que diz. Estou lendo na Nova Bíblia Viva. Diz assim, o apóstolo Paulo diz: eu os aconselho a obedecerem somente às instruções do Espírito Santo. Ele lhes dirá aonde ir e o que fazer, e assim vocês não estarão sempre satisfazendo os desejos da sua natureza pecaminosa. Agora o verso 22. Mas quando o Espírito Santo controlar as nossas vidas, Ele produzirá em nós toda espécie de fruto: amor, alegria, paz, paciência, retidão, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E aqui não há conflito algum com as coisas da lei judaica. Aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram seus maus desejos e paixões. Se agora estamos vivendo pelo poder do Espírito Santo, sigamos a liderança do Espírito Santo em todos os aspectos da nossa vida. Então não precisaremos mais andar em busca de honras e popularidade que levam à inveja e aos maus sentimentos. O apóstolo Paulo diz que o segredo para viver neste mundo, sob a direção de Deus, é andar sob o governo do Espírito. É permitir o Espírito Santo dirigir a sua vida. É viver em íntima comunidade com o Espírito Santo. É conhecer a vontade de Deus através do Espírito Santo. Você precisa de direção para a sua vida? Querido irmão, se você precisa, eu aconselho você a hoje, ainda hoje, nesta noite, voltar os seus olhos para o Deus que habita em você e que te deu a palavra de Deus e o Espírito Santo como direcionamento, como sinais da sua presença, e que direcionarão você para a vontade que Ele tem para a sua vida, seja em qualquer área da vida, como o apóstolo Paulo disse, profissional, espiritual, em qualquer área. Eu aconselho a você a ter Jesus como seu alvo, não as riquezas desse mundo, não a vaidade desse mundo, não as propostas que este mundo traz para você como seu alvo, mas ter Jesus como seu alvo. O Espírito Santo e a palavra de Deus conduzirão você até Cristo Jesus.
Que Deus possa abençoar sua vida e dar a você direção nesse tempo. Não há motivo para desespero, ansiedade, medo, porque nós temos o Espírito Santo. Olhe para cada atividade da sua vida cotidiana com o olhar da fé. Agradeça a Deus pelo tempo que você tem vivido hoje. Creia na sabedoria de Deus. Confie na orientação que Ele está dando para você hoje, nesse tempo, agora. Não projete o futuro. Quando a nuvem se mover para o futuro, mova-se com ela, seja obediente quando o Senhor te conduzir. Mas enquanto não tem palavra de Deus, enquanto não tem movimento de Deus para outro lugar, permaneça onde você está. Confie na sabedoria de Deus. Como igreja, vamos confiar na sabedoria de Deus. Deus sabe o que está acontecendo no mundo. Deus sabe qual é a condição da Igreja Batista da Paz no mundo. E se a nuvem está neste lugar agora, nós confiaremos no Senhor e com muita gratidão, nós viveremos um dia de cada vez debaixo do seu governo. Esse é o meu desejo para a sua vida. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor, te pedimos agora que abra os nossos olhos, para que nós possamos enxergar o Senhor em nossa vida, pelo Teu Espírito Santo e pela Tua Palavra. Que o nosso alvo nesse mundo seja sermos semelhantes a Jesus, e ganhar como prêmio, estar onde Ele está, no céu, na Tua presença, junto do Pai, junto do Senhor. Enquanto nós tivermos este tempo de transição aqui neste mundo mau, Senhor, não permita que percamos de vista a Tua direção, a Tua orientação. Por isso, em nome de Jesus, visita cada vida e cada coração, cada lar agora, e mostra a provisão diária, a direção que o Senhor tem para este povo do Senhor hoje. Traz gratidão ao coração e tira de nós toda ansiedade, todo medo, toda murmuração, e coloca em nós agora, Senhor, a certeza de que o Senhor é conosco e nunca nos deixará. Que o Senhor possa trazer tranquilidade aos nossos corações, proteger-nos, assim como aquela nuvem protegia do sol, como aquela coluna iluminava e protegia do frio. Que assim seja o Senhor, nos protegendo dos males deste mundo, dos males desta terra de peregrinação, até que cheguemos ao nosso alvo, até que cheguemos a Ti, a presença perfeita do Senhor na eternidade. Cuida de nós, cuida da nossa igreja, cuida dos nossos idosos, cuida das pessoas da nossa igreja que são do grupo de risco, cuida da nossa cidade, traz saúde para o nosso país, para o nosso Brasil, traz saúde para a nossa casa, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe você, que você tenha um bom restante de noite. Vá para a sua casa agora, se você ainda não está, é hora do toque de recolher, e amanhã às 7 horas nós temos nosso Café com Fé. Fique com Jesus.